Como a gente sabe, a palestra da gente de hoje é sobre esse rapaz aqui, ó. Elasticsearch. Não é a minha intenção, nem eu seria louco o suficiente para isso, de tentar ensinar Elasticsearch em 50 minutos para vocês. Nem qualquer outro framework. Nada. Aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo quando eu tentei aprender Elasticsearch. E todo mundo, quando tenta aprender um framework novo, o que acontece com ele? Ele encontra vários becos sem saída, vários problemas, vários exemplos que não são bons, documentação que às vezes não está legal. Então você gasta, vamos dizer assim, 70% do tempo procurando um material bom que lhe oriente bem. Eu estou aqui para tirar esse 70% do tempo perdido e deixar 30% de tempo realmente para você usar usando os recursos certos. Aprender usando os recursos certos. E usar o menor caminho possível para daqui, digamos, sem nenhuma demagogia, daqui uma semana você implementar uma ou duas features legais da Elasticsearch. Não estou dizendo que você vai implementar o melhor mapa do mundo interativo com drill down em uma semana. Mas, para poder mostrar para o seu gestor, ou se você for o gestor e quiser convencer os seus desenvolvedores, você vai conseguir tranquilamente. Eu estou pensando numa maneira de sortear esse livro no final. Então, quem gostaria de ganhar esse livro, só para ter uma ideia, então vale a pena sortear, né? Várias pessoas gostariam de ganhar. Então, vou sortear. Esse livro aqui, ele é uma versão não editada e não revisada. É uma versão meio estranha, assim, tem alguns erros de grafia, algumas coisas faltando, mas de 40 e poucos capítulos, só tem 3 que não estão aqui. Essa é uma versão que foi dada no Congresso do Elasticsearch, em São Francisco. Então, como só são 3 capítulos que estão faltando, então vale a pena, né? Porque esse livro é relativamente caro, né? Então, vamos lá. A gente está falando de busca. Para me apresentar, eu fiz uma busca no Google. Para a gente descobrir quem eu sou. Aqui coloquei umas frases de efeito falando sobre mim e tal. Mas qual é a ideia geral? A ideia geral de hoje em dia é que a gente está atolado, submerso num mar gigantesco de informações. Informações desestruturadas, informações desorganizadas, e que muitas vezes, em vez de nos dar o que a gente quer, o conhecimento que a gente quer, ela gera ruído e nos faz perder tempo. A verdade é essa, né? Imagine sua vida se não existisse o Google. Imagine sua vida se você quisesse saber quem era Miguel Ângelo sem ter um Google para poder procurar para você. Seria totalmente inútil. Em boa parte do tempo, você perderia muito tempo. Eu tenho 36 anos, eu sou da época que tinha biblioteca ainda utilizável pelas pessoas. Então imagine você saber uma passagem de um livro. Tipo, eu acho que teve um cara que disse que ia defender o direito da pessoa dizer uma coisa, mesmo que não concordasse com o que ela dizia. Eu sei que teve uma frase mais ou menos assim. Imagine eu com 4.000 livros na biblioteca, sabendo que alguém disse isso. Eu não sei se era francês, se era italiano, se era alemão, em que época. Como é que eu ia achar isso, né? Geralmente, quem não pegou essa fase, né, não sabe o quão maravilhoso é você ter um danado de um motor de busca que você bota a frase mais ou menos certa, e ainda por cima ele pergunta, você quer dizer isso? E te mostra o lugar certo. Aqui está o nosso famoso Google. Só para terminar de me apresentar de verdade, eu trabalho hoje em dia na Liferay. Eu trabalho com busca, junto com o nosso amigo que está aqui. A gente é a equipe de busca da Liferay. E nosso principal trabalho hoje em dia é justamente pegar o Elasticsearch, com esse poder que ele tem, e colocar ele dentro do nosso produto, de maneira transparente, para quem quiser utilizar o Liferay. Tenho 13 anos de experiência, ou 14, eu não sei quando eu escrevi isso. Então talvez esteja um pouco desatualizado, mas entre 13 e 14. E sempre trabalhei com Java EE, e sempre com aplicações de grande porte. E esses 2 anos que a gente está mexendo com busca, 1 ano e pouco, revelou um grande, enorme potencial. Que eu, pela primeira vez, estou dizendo, rapaz, pela primeira vez agora, eu estou parando de acumular dados
que a maioria das aplicações que a gente faz é isso, né? Cadastros que acumulam dados, né? E estou tirando inteligência, dando a oportunidade do cliente pegar a inteligência daquilo que eu botei. Então, a sensação de quando você trabalha com motores de busca é extremamente gratificante, né? Porque você vem entregando valor para o usuário. Então, é nessa vibe que eu estou vivendo agora. Eu estou devidamente apresentado. E agora vamos falar um pouquinho assim do que a gente já conhece. O que é que a gente teria de informação hoje em volta da gente? A gente tem redes sociais de mais diversos tipos. Rede social do cara casado querendo trair a mulher. Rede social de cara solteiro que não consegue de jeito nenhum arrumar uma mulher. Aí ele tenta arrumar através daquela rede social. Rede social só de frivolidades, de besteira, que para mim hoje o Facebook é isso. 99% das coisas são bobagens que as pessoas postam. Redes sociais mais restritas, tipo um WhatsApp da vida, que você bota uma mini rede com aqueles grupos que depois de uma semana você bota multi nele, que você não aguenta mais aquele grupo dos amigos de escola. Redes sociais, tipo Glassdoor, LinkedIn, profissionais. Tudo isso é informação. E é tanta informação que a gente não utilizaria ela a contento se a gente não fizesse uma coisa, então tivesse uma maneira, um ponto de entrada que me dissesse qual é o ponto certo que eu devo entrar para acessar o que eu quero. A gente está tão acostumado com isso que a gente não percebe quão maravilhoso isso é. Então, tudo que a gente busca hoje em dia é através de motores de busca. Mas por que será que eles são tão interessantes? Quando eu olho para o Google, a primeira palavra que vem na minha cabeça é que relevância. Ele retorna exatamente o que eu quero logo nos primeiros resultados. Tanto é, qual de vocês acessa até a quarta, quinta página do resultado de busca do Google? Levanta a mão aí. Acho que 3 ou 4, 5 pessoas nesse monte de gente aqui. Geralmente, na primeira página tem o que você quer. A gente chama isso relevância. Você procura e você acha geralmente aquilo que você quer. Isso é importantíssimo para a gente. Ele tem outra coisa. Ele é muito rápido. Extremamente rápido. Eu posso procurar instantaneamente. Ele não só me ajuda a lembrar, de repente podia ser o Miguel Ângelo Nicoleles. E eu não sabia o sobrenome. Ele me ajuda a lembrar, como ele volta quase que instantaneamente, ou melhor, instantaneamente, os resultados. Então eu tenho aqui para mim, vamos dizer assim, o santo graal dos motores de busca. Eu consigo ser relevante. Eu consigo fazer o seguinte, ser tolerante a imprecisões, eu posso escrever qualquer coisa errada aqui. São Paulo. Mas isso não é culpa do Google ou de nenhum motor de busca, né? Isso foi a minha internet que caiu, eu vou tentar descobrir. 1 minuto. Então, 1 segundo aqui que isso acontece. Merdas acontecem. Vou tentar logar de novo aqui. Vamos lá, ver se voltou. Exatamente. Voltou, graças a Deus. Estou mais tranquilo. E ele é tolerante a falhas. Então, ele não precisa que eu tenha uma memória de elefante e saiba escrever Schwarzenegger para poder achar Schwarzenegger. Ele vai me ajudar com esse nome que tem todas as consoantes no mesmo nome. Eu vou botar em qualquer ordem assim e ele vai dizer, você quis dizer Schwarzenegger? Caramba, obrigado, bicho. E você nunca vai decorar como se escreve Schwarzenegger por causa do Google. Nunca na sua vida. Isso é maravilhoso. Mas vamos e convenhamos o seguinte, que busca é muito mais que talvez corrigir, autossugerir e mostrar os resultados numa ordem relevante para mim, uma lista. Hoje em dia a busca é bem mais que isso. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é esse site que ninguém conhece. Game of Thrones. Ops. Eu quero o seguinte.
poder filtrar os meus resultados. Porque simplesmente, ao procurar por Game of Thrones, eu não sei exatamente o que eu queria procurar. Esse site é muito grande, tem milhões de produtos, e está me retornando um bocado de ruído que eu não quero nem saber. O que eu queria saber realmente é achar uns bonequinhos de Game of Thrones. Então eu posso procurar aqui, vou achar em algum lugar que vai ter Toys and Games, e achei meu bonequinho no Game of Thrones. Eu não queria achar o livro, eu não queria achar nada. O filme. Então, eu estou tendo a capacidade aqui de, além de exibir o resultado burro, de categorizar para mim. Para que essa categorização? Para me ajudar a filtrar o resultado e achar o que eu quero. Isso é extremamente comum. Você vai no LinkedIn, vai procurar o seu novo emprego, ou vai procurar alguém para contratar, tá lá, você quer quem? O cara fala inglês, que o cara seja da sua primeira ou segunda linha de conhecimento, e por aí vai. Então, hoje em dia, a gente não precisa só de lista, a gente precisa o quê? De capacidade de filtragem. Vou mostrar outro cara aqui para vocês. Eu gostaria também de, ao buscar, não só ter um bocado de resultado de busca. Imagina, eu pego meu celular, aí acesso aqui, todo feliz da vida. Aí quando eu olho, eu digo, ok, Google, temperatura São Paulo. Ali ele mostra uma lista de 20 resultados. Mas, bicho, eu queria só ver a temperatura, né? Eu não queria que mostrasse 20 resultados e eu fosse obrigado a entrar nos 3 primeiros sites para ver o que mostrava a temperatura ontem, hoje e amanhã. Então, vamos dar um enterzinho. O que os motores de busca hoje precisam dar para a gente são respostas diretas para as questões simples. Ou seja, eu não posso ficar naquela ainda de achar que eu estou sendo o máximo mostrando o resultado de uma lista para o cara. Porque se o cara perguntou por uma coisa simples que você consegue achar rápido, mostre para ele a resposta. Claro que pode ser que isso aqui não tenha nada a ver, porque no caso do Google a gente sabe que tem sempre a ver, mas vamos dizer que na nossa aplicação que a gente está fazendo, na nossa empresa, não tem nada a ver, mas aqui embaixo continua aquela velha listinha bonitinha que a gente conhece. A gente precisa de outras coisas aqui, vou mostrar um exemplo para vocês. Às vezes as informações que a gente quer, elas não estão de uma maneira agradável o suficiente para serem entendidas. Nem para manter o seu usuário naquele seu site, naquela sua lista, tempo suficiente para que ele ache informação importante. Então ele vai ficar, hoje você sabe, né? Que se passar 2 segundos e o cara não achar, você é assim. Você fica puto com o site, provavelmente você vai fechar aquela aba, né? Ou se você for perseverante, você tenta a segunda vez. Então você tem que mostrar muito mais do que uma listinha de resultados. É muito legal assim, você mostrar uma lista relevante, mas hoje em dia não é mais do que sua obrigação. Deixa eu botar aqui, ó, resultados, eleições 2014, presidenciais. Tá aqui, ó. Caramba, velho, mas eu queria mesmo saber qual era o resultado, né? Assim, e agora eu entro em qual site aqui? Nesse caso, não foi legal para mim. O que seria legal para mim seria uma capacidade como essa aqui. Ah, sim, menino. Agora eu sei o que aconteceu. Agora eu sei que na minha terra, em Pernambuco, o Dilma ganhou de lavada. E eu sei que no Sudeste, a Aécio ganhou. O que essa informação tem que a outra não tem? É a mesma informação, não é? Só que ela está apresentada num formato que o cérebro humano é otimizado para interpretar imagens. Então, eu tenho uma imagem que me ajuda a interpretar um resultado extremamente complexo de 27 estados, várias regiões, e consigo entender, só olhando para ele, num segundo, o que aconteceu nas eleições de 2014. E olhando para aqui, consigo até entender porque teve tanto problema entre nordestinos e o pessoal do Sudeste e do Sul, um xingando o outro, só de olhar para essa figurinha. Eu não teria essa noção do que estava acontecendo se eu olhasse a lista. Então, hoje em dia, a gente tem que apresentar a informação de maneira mastigada para o nosso usuário. A ideia geral é essa. Eu posso querer perguntar outras coisas mais diretas.
Olha, eu vou voltar hoje para Recife. E eu queria fazer uma busca bem simples. A distância daqui para Guarulhos, para o aeroporto de Guarulhos. E eu achei legal que ele foi capaz de me dar a distância. Pode me dar direções, se eu for de carro, de ônibus, se for a pé, para chegar amanhã de noite. Então, isso é relevante para mim. Outra coisa que eu posso querer. Eu vou mostrar mais uma ou duas coisas que a gente pode querer para mostrar que a gente pode ter isso também na vida da gente. Né? Sem falar de maneira espiega, né? Na vida da gente, que eu digo nas empresas que a gente trabalha, isso de maneira útil. E eu posso querer também, hoje em dia, que todo mundo é acostumado com isso, é itens que provavelmente eu gostaria, já que eu estou comprando aquele. Isso pode servir para um restaurante, para qualquer coisa. Então, se eu vou no restaurante italiano, seria nada demais lá que o iFood mostrasse para mim outros restaurantes italianos no raio de 5 km da minha casa. Isso é extremamente comum, extremamente óbvio. Então, tentar adivinhar o que o cara provavelmente vai gostar é interessantíssimo. Hoje em dia, eu arrisco a dizer que é tão comum, em todo aplicativo que você pega, em todo site de busca que você vai, ter esse tipo de coisa, que fica meio injustificável você fazer uma busca sua no seu sistema e não ter algo parecido, se tratar de algum tipo de serviço ou produto. Claro que você pode ser outra coisa completamente diferente. Aí, já mostrei bastante aqui o que a gente precisa de busca. A gente precisa de simplicidade de informação, a gente precisa de relevância, a gente precisa de velocidade. Gráficos são maravilhosos. A gente precisa de respostas diretas, a gente precisa de categorias para poder filtrar. Esses sites que vocês olharem têm uma coisa em comum. Eles são extremamente grandes. São grandes corporações que elas têm dinheiro, ou tinham dinheiro, para poder fazer esse tipo de busca, que antes era extremamente complexa, extremamente inacessível para desenvolvedores como nós, fazer, às vezes, na sua empresa que tem 50 funcionários e tem um produto, ou sua startup que tem 6 caras, que queria mostrar uma coisa bem legal e bem útil para o usuário que você está querendo vender. Isso era antes inacessível. Alguns anos atrás, na realidade isso começou há quase 10 anos atrás, mais ou menos 10, a galera começou a acordar para uma coisa. Por que eu, nesse mundo hoje, open source, todo conectado, eu não posso ter esse mesmo poder dentro da minha aplicação? Por que eu não posso ter uma aplicação inteligente, que ela use a busca como uma espécie de navegação? Por que eu não posso fugir daquele monte de menu? Por que eu não posso digitar uma coisa na caixa de busca e retornar as notícias que eu quero, os menus que eu quero, os aplicativos que eu quero dentro do meu sistema? Aí começaram a surgir vários motores de busca, Lucene foi o mais famoso deles. Mesmo assim, Lucene ainda tinha uma grande dificuldade de uso, que o cara, para aprender, a curva de aprendizado dele era gigantesca. O cara usar profissionalmente. Para fazer uma coisa pequena, conseguia fazer. Foi aí que surgiram outros motores de busca, baseados no Lucene. O Solr foi um dos mais famosos, que visava o seguinte: facilitar a sua vida para que você botasse o poder de busca dentro da sua aplicação. Ele conseguiu, em grande parte, atingir seu objetivo. Mesmo assim, ele ainda era difícil, porque por pertencer à mesma galera que faz o Lucene, ele não conseguiu romper com alguns paradigmas de utilização. Foi aí que surgiu, alguns anos atrás, o Elasticsearch, que tinha uma ideia completamente diferente. A ideia dele era que eu pudesse fazer esse sonho. Eu chegar, baixar um motor de busca, rodar um .sh e magicamente ele está pronto para eu fazer buscas nele. Essa era a ideia principal do Elasticsearch. Continuou sendo. Ele queria deixar tudo fácil. Então ele queria deixar fácil não só fazer a busca, instalar o motor de busca, como eu botar um cluster, botar vários nós, fazer balanceamento de carga de maneira transparente para o usuário. Por quê? Veja a ideia. Se eu, para poder fazer busca boa, eu preciso de várias máquinas, na maioria das vezes, e para poder utilizar várias máquinas e cluster, eu preciso que o cara faça praticamente um curso técnico para poder entender como fazer. Então, esse motor de busca ainda não é acessível o suficiente para mim. Então, eu vou pensar 10 vezes antes de botar meus funcionários para perder tempo, aprendendo tudo isso, para poder entregar pouco valor no tempo que eu tenho. Então, a ideia da Elasticsearch foi uma ideia tremendamente inteligente.
olha, vamos deixar todas as funcionalidades bem utilizadas, são mais comumente utilizadas, fáceis de utilizar, para que o cara diga o seguinte, ó, eu vou testar o motor de busca na minha aplicação. O que é que eu tenho que saber? Pouquíssima coisa. Essa é a ideia geral do nosso amigo Elasticsearch, que recentemente mudou de nome, né? Não o produto em si, mas a empresa, que era a empresa chamada Elasticsearch, ela virou só Elastic. A ideia geral do nosso amigo aqui, deixa eu botar em produtos, que o site mudou um pouco. Você pode ver que tem vários produtos. O Elasticsearch tem várias coisas que podem facilitar a sua vida. Para monitoramento, para coleta de logs. Mas eu vou me ater a Elasticsearch porque temos pouquíssimo tempo. E depois que você aprender Elasticsearch, você vai ver que consegue utilizar o resto também com pouco tempo de curva de aprendizado. Aí vamos lá. Vamos adiante. Então é o seguinte, né? Eu até anotei essa frasezinha aqui de efeito. Tipo, se você pensava que tudo isso é maravilhoso demais, né? Pra você ter nessa aplicação, melhore sua autoestima, né? Pode parar de ir para o psicólogo por causa disso. Você vai conseguir, né? Você vai conseguir botar um autocomplete, você vai conseguir botar uma relevância totalmente customizada para o seu mundo, para o seu jeito de pensar na empresa. Vai conseguir colocar um mapa, vai conseguir colocar gráfico, um drill down, ó, coisa chique do caramba. Você vai conseguir fazer tudo isso com pouca curva de aprendizado. A ideia é essa. Aí você pode pensar, poxa, mas pouca curva de aprendizado, o livro dessa grossura, né? Não, mas isso aqui é o Definitive Guide, né? E claro que você tem que dar um desconto no que eu falo também, né? A curva de aprendizado é mais baixa do que seria se fosse com Sola. Bem mais baixa. Mas não quer dizer que você vai aprender amanhã a fazer. Mas hoje você consegue fazer uma busca. Não vai ter todas as coisas que você gostaria que tivesse, mas vai ter. Alguma coisa interessante vai. Então vamos ao seguinte. A minha ideia é o seguinte, é fazer para vocês uma espécie de passo a passo de como eu chego totalmente verde, ignorante, virgem no Elasticsearch, e gostaria de hoje saber o que fazer para no espaço de uma semana conseguir fazer 2 ou 3 features básicas, mas que são extremamente importantes, e colocá-lo dentro do meu sistema. Uma boa notícia para vocês é o seguinte, que o Elasticsearch ele é totalmente agnóstico, né? Apesar de ser feito em Java, ele tem clientes nas mais diversas linguagens. E para quem é daquele desenvolvedor do tipo mais novo, mais moderno, tem cliente puro JavaScript, tem cliente Node. Então você pode continuar dentro do seu mundo, da sua zona de conforto, e utilizar todo esse poder do Elasticsearch. A ideia básica é essa. Então, antes de mais nada, repare o seguinte, eu vou disponibilizar isso aqui no meu GitHub. Meu GitHub é meu nome, /galindo. Aí vai ter QCon 2015. Que é só um passo a passo, mais ou menos 8, 9 passos. Não chega a 10. Com o que você precisa para poder implementar as features mais comum do Elasticsearch. Que eu vou mostrar aqui para vocês quais seriam. É possível ler para vocês aí? Tem que aumentar. Como é que é? Pronto. Dá para ler? Vamos lá. O que eu vou dar o caminho das pedras para vocês, com documentos e exemplos. E exemplos bons, são exemplos que eu achei bom, depois que eu descobri eles, eu pensei, caramba, velho. Eu fiz aquele exemplo nojento do cara lá, do blog, e perdi tempo, e o cara já tem o caminho das pedras aqui. Uma busca simples. Qual seria a busca simples? A busca você pegou, baixou o Elasticsearch, indexou alguns dados, eu vou explicar como indexa dados, e simplesmente exibir ele em lista igual ao Google. A busca com relevância, que seria a segunda coisa que você tem que fazer, é que só você sabe o que torna um resultado de busca relevante ou não para você. Só os seus casos de uso é que vão dizer para você. Só os seus requisitos. Então você tem que ser capaz de modificar o algoritmo de relevância, parametrizar ele na realidade, para que ele retorne o que realmente é relevante para você dentro do seu universo. Isso a gente vai aprender. O autocomplete. Hoje, vamos e convenhamos, né? Você tem uma busca no seu site, na sua intranet, no seu sistema, sei lá o que for, que não tem um autocomplete, é uma vergonha, né?
É uma vergonha. Tem que ter autocomplete, nem que seja aquele mentira que você já botou o negócio todo gambiarrento por dentro, você tem que ter um autocomplete. Vai ter autocomplete sem ser com gambiarra. Todo bonito, que você vai ter orgulho de mostrar para as pessoas. Né? O autocorreção, esse aqui torna o seu sistema chique. Você quis dizer tal coisa? Vê que massa, né? A gente vai ver que isso aí, na realidade, é só um tipo de busca fuzzy que você pode especificar o grau de tolerância que ela tem em relação aos caracteres que estão trocados de lugar ou não estar presentes. Não é uma coisa do outro mundo. Claro que a gente pode colocar inteligência artificial aí, outra coisa, mas não é o escopo da nossa palestra. Agregações, que são que a gente usa para poder fazer aquela busca com facets, que seria colocar, procurei por Game of Thrones, é livro, é brinquedo, é filme. E aqui, recomendação, que seria eu estar ali no Netflix e dizer, ó, por que você assistiu tal coisa? Você talvez goste disso. Ou então tem aquela principais escolhas para Miguel Ângelo. Escolha para Miguel Ângelo. Tudo são recomendações. Claro que o algoritmo Netflix, a gente sabe que é um algoritmo fantástico, que roda uma inteligência artificial muito gigante. Mas a gente pode ter uma recomendação de pobre, mas que impressiona o suficiente. Que seria o nosso more like this. Que pode ser um fuzzy more like this também. Que seria, ó, me dê os caras que são mais ou menos iguais a esse. Aí você vai dar uma regrinha para ele, alimentar o seu algoritmo, o que é que faz uma coisa ser mais ou menos parecida com a outra. Talvez seja bom o suficiente para você, que talvez você só queira saber se tem outros restaurantes que vendem massa caseira. Só isso, pô. Você não precisa de um algoritmo de inteligência artificial para descobrir que no mês de março, no aniversário da morte da mãe dele, o cara sempre assiste filme triste, tá ligado? Não precisa. Você vai precisar de coisas simples. Então, o Elasticsearch vai dar para você essa capacidade e visualização de dados. Que seria, assim, hoje o caminho mais normal, hoje, para você visualizar dados com Elasticsearch, seria você utilizar o D3JS. É um framework JavaScript muito completo, tem tudo que você possa imaginar. Então, todo tipo de gráfico que você puder imaginar, alguém já fez. E se não fez, fez um pedaço dele. Então você pode, e é muito comum utilizar ele junto com o Elasticsearch. Então você pode usar seu mapinha, você pode fazer o seu gráfico de pista, seu gráfico de barras, toda aquela gramática de gráficos básicos já tem implementado, você só precisa botar o seu output do Elasticsearch no formato correto. Então qual vai ser a dinâmica agora? Eu vou falar para vocês, antes de começar a mostrar esses exemplos, alguns conceitos básicos, obviamente, de como funciona o Elasticsearch. Esses são todos os conceitos importantes do Elasticsearch, não são. Entendido? São os conceitos mais importantes para você fazer o que eu estou lhe propondo. Siga, baixe, instale, você vai conseguir. São os essenciais. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com o que mesmo aqui? Busca, né? Então eu vou fazer uma coisa terrível aqui, ó. Elasticsearch. Index. Types. Document. E vou fazer essa coisa horrível que eu fiz aqui. Você pode ficar horrorizado, né? Meu irmão, como é que o cara fez isso, né, velho? A ideia é o seguinte, é que eu quero deixar você relembrando, com água na boca. Você pode ter no seu sistema uma busca que faça sentido, pô. Que o cara ache realmente o que ele quer. Então, dentro do Elasticsearch, a gente tem uma grande figura, que a gente chama de índice, que é onde os dados primariamente vão estar guardados. Alguns fazem analogia como se isso fosse um esquema. Pode ser um esquema do banco de dados, mas pode ser vários outros tipos de analogia. Isso aqui seria um aceitável. E tem uma coisa que a gente chama de type. O que seria o type? O meu sistema de recomendação de restaurantes. Então, eu vou ter lá um restaurante type, que vai dizer o seguinte, que o nome do restaurante vai ser do tipo string, o nome dos meus restaurantes só são em italiano, então vou usar um analisador de linguagem para a língua, para o idioma italiano. Eu posso dizer que o dado de localização dele, em vez de ser um endereço por extenso,
é um dado geolocalizado, ou seja, é uma coordenada dele. Então eu posso guardar só a coordenada e deixar aqui o meu motor de busca do Bing, do Google, do Apple, ache para mim o endereço. Então eu vou só dar, vamos dizer assim, a receita do bolo de como o meu dado vai ser tratado quando eu mandar. O Elasticsearch exige isso de você de maneira alguma. Essa foi outra coisa que o Elasticsearch inventou. Porque ele notou o seguinte, o cara quer testar hoje o Elasticsearch. Aí o cara se depara, diz, meu Deus do céu, tipo string, geoshape, geoline, geopoints, meu Deus do céu, o que é tudo isso? Aí o cara, quando vê, tem que estudar uma semana para aprender os tipos, para poder fazer uma mini prova de conceito. Aí a pessoa, por que a gente não deixa os nossos algoritmos identificarem da melhor forma possível quais são os tipos de dados que o cara está mandando? Então, ele é schema free. Eu não preciso fazer um esquema, definir um mapeamento. Automaticamente, quando eu mando o primeiro dado, ele já cria um tipo para aquele dado 1. Se eu mandar um dado 2 diferente do dado 1, ele cria um outro tipo. Mas se eu mandar um dado 3, que é igual ao dado 1, ele já encaixa no tipo. Então vai ser um documento indexado sob aquele tipo. Então vocês não vão precisar saber isso imediatamente para poder utilizar o Elasticsearch. Esse cara aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, basicamente, o que a gente vai ter é isso aqui. A gente vai ter o índice. Olha, no nosso mundo agora não existe réplicas, shards, nodes, nada. Você vai fazer tudo no seu computadorzinho e vai ficar feliz por estar conseguindo fazer. Aí, quando você conseguir fazer tudo isso, você vai passar para a parte mais difícil. E o que seriam os documentos? Os documentos seriam os registros da minha tabela. Então, seria o documento que se encaixa naquela definição de tipo. Então, se tem dentro do mesmo índice, eu posso ter um tipo lanchonete e um tipo restaurante. Então, os registros que estão subordinados a esse tipo são meus documentos. O Elasticsearch faz tudo utilizando o formato JSON. O Elasticsearch tem diversos e diversos. Eu estou utilizando massivamente aqui o motor de busca para incutir na cabeça de vocês, né? Vocês sabem que isso funciona, mas funciona também para vocês. A graça é essa, né? Aí vamos lá. Botar aqui. Elasticsearch types. Core types. Existem diversos tipos do Elasticsearch que a gente pode ver aqui. Tipo de array, de objeto, root, o objeto aninhado. Tudo isso vai ter um momento para você utilizar. Mas para o que eu proponho para vocês agora, dá para viver sem ele. Na primeira semana, na segunda você vai ser obrigado a aprender isso aqui. Mas aí eu já não vou estar aqui, tá? Mas aí eu vou ter deixado links legais que podem ajudar você. Aqui, no site do Elasticsearch tem uma documentação muito boa mesmo. Vai estar no meu passo a passo um outro site maravilhoso, com informação de bastante qualidade, bastante direto ao ponto, que é esse Found aqui, que foi comprado pela Elasticsearch. Aí vamos seguindo. Deixa eu ver, faltam quantos minutos? Faltam? E Júlio? Só para saber o grau de velocidade que eu tenho que utilizar aqui. 18 minutos, oh meu Deus do céu. Eu queria umas 2 horas, pelo menos, para poder falar essa breve introdução, entendeu? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no Elasticsearch é instalar o bichinho, né? Eu sou pernambucano, então falo essas palavras estranhas, essas expressões engraçadas, e com a fala cantada. Vocês podem brincar, tirar onda, entendeu? Eu não fico com raiva, entendeu? Eu botei aqui para vocês verem exatamente como é extremamente difícil instalar um Elasticsearch, né? Por favor, garanta que você tenha o Java instalado, porque ele é todo em Java. Vamos baixar ele, descompactar, entrar no diretório bin e rodar esse arquivo. Pronto, aí você já rodou seu servidor Elasticsearch, não faz mais nada.
A porta é 9200 e ele está pronto para receber requests na API REST dele. Tranquilo. Então, assim, para você pegar e baixar, é extremamente tranquilo. Você vai passar mais tempo instalando o Java do que instalando ele, tá? Vai dar mais passos, pode ser que você esqueça de configurar o Java Home, não sei o quê. Já com ele não, você baixou, está lá. Então é mais fácil que o Java. Então, o primeiro ponto a favor dele, é muito fácil de instalar. Você vai conseguir fazer isso no intervalo entre uma palestra e outra. A segunda coisa, que no caso eu fiz várias abordagens diferentes quando fui aprender Elasticsearch. Mas assim, eu confesso que no final, a primeira abordagem que eu tinha tido, que era menos mirabolante, a mais humilde de todas, foi a mais eficiente, foi fazer um CRUD. Que significava o quê? Eu queria indexar um documento, eu queria dar um update nesse documento indexado, eu queria buscar ele e queria deletar ele em determinado momento. Coisa que eu fazia quando eu aprendia outros frameworks, quando eu aprendia a programar, e com Elasticsearch eu notei que é o suficiente para você conseguir entender todos os outros exemplos. Então, o Elasticsearch ele tem uma API REST extremamente rica, bem fácil de utilizar. Então esse cara é outro cara que está aqui no meu passo a passo. Eu vou só dar uma mostrada para vocês. Que a API REST dele é muito legal. É toda baseada no JSON, lógico. Então você consegue montar queries com uma linguagem muito próxima do natural, sem grande esforço. E aqui, existem vários plugins para Elasticsearch que você baixa. A maioria deles é bastante fácil. Para você ter uma ideia, vou mostrar isso depois. Se eu disser você ter uma ideia, o cara começa a fazer um bocado de coisa. A maioria das ideiazinhas para você começar a brincar com o Elasticsearch, qual é a melhor ideia? Antes de pegar o Elasticsearch para poder utilizar acessando via sua linguagem de programação preferida, aprenda primeiro a API REST dele. Isso facilita muito a sua vida. Isso tira muitos problemas, muitos tropeções que você vai tomar vão ser evitados fazendo só isso. Pegue a API REST dele e aprenda a fazer as 4 operações básicas utilizando uma ideiazinha como essa, que aqui dá o nome, que isso aqui é o Elasticsearch Head, que nada mais é que um carazinho que eu posso colocar de um lado o meu request e do outro eu vou ver a resposta também em formato JSON. Então, procure aprender Elasticsearch desse jeito. A primeira coisa que você vai fazer é fazer todas as operações básicas utilizando REST. Depois que você se sentir confortável, já fizer 3, 4 tipos diferentes de busca, indexou vários documentos, aí você pensa em pegar uma linguagem qualquer, aí você escolhe a linguagem que lhe for mais confortável, que você for mais produtivo. Aí vamos lá. Aqui é bastante interessante. Deixa eu olhar. Pronto. A primeira coisa que a gente faz para popular o Elasticsearch, lógico, óbvio e evidente, é pegar e colocar dados dentro dele. Você pode utilizar a API REST não necessariamente digitando, né? Eu não estou dizendo para você fazer isso, né? Se você quiser fazer o seu programinha em Node, que pegue, leia de um arquivo, uma base de filmes, e fique fazendo os requests, pode fazer. Você vai estar fazendo o REST do mesmo jeito. Mas, por enquanto, não pegue a abstração dos clientes e coloque em cima. Não há necessidade nesse momento e só vai lhe causar ruído de informação. Basicamente, o Elasticsearch, como é que funciona? Essa é a porta padrão que ele roda. Aqui é o nome do meu índice, sempre vem nessa ordem. Aqui o nome do meu tipo, que seria, vamos dizer assim, do meu banco de dados, da minha tabela. Em seguida vem o ID, que é esse número aqui. Na hora de inserir, eu preciso fornecer um ID para o Elasticsearch? Não. Se eu não fornecer o ID, ele mesmo vai calcular um ID para mim, que é um ID gigantesco, enorme, que muita gente acha feio e acha que seria melhor botar um auto-incremento. Aí o cara pode, se ele quiser, criar um auto-incremento no próprio Elasticsearch, sem ser aquele algoritmo não repetível dele, uma espécie de MD5 que ele calcula. Aí não precisa se preocupar com isso. E aqui no Elasticsearch tudo é aquela velha e boa forma de utilizar o JSON.
Mesmo sintaxe. Você tem propriedade, valor, propriedade, valor, propriedade, valor. Isso pode se aninhar, ter arrays. É o formato de gestão que você conhece. Até o formato de geolocalização é a API de geolocalização padrão que você conhece. Então não precisa se preocupar com isso. Primeira coisa que você vai fazer, você vai... No meu caso, no Mac já vem com esse programinha, o seu URL, para eu poder executar os métodos do REST. Eu não sei se você utiliza o Windows, se tem, aí é outra história. Eu sei que no Linux vai ter. Mas aí você pode instalar, se não tiver. Realmente eu não sei. Faz muitos anos que eu não utilizo o Windows. Sei lá, acho que desde 2000 eu não utilizo o Windows. Eu não sei não. Eu não posso lhe dizer. Mas vamos lá. Aqui estaria você fazendo via console, que seria digitando na mão mesmo, ou fazendo, utilizando interface gráfica, que você só coloca o formato que você quer e o método, e você vai, clica, e aqui ele vai dar a resposta para você. Ele retorna para você um resumo do que você fez. Basicamente, as outras 3 operações vão ser uma cópia fiel dessa operação aqui. Praticamente igual. Nesse tutorial aqui, deixa eu ver aqui, tirar esse put. Get by ID. Veja só, o get by ID é exatamente igual ao put. Só que você não tem aqui o formato, assim, o JSON com os dados que você quer. Mesma coisa, host, porta, tipo, no caso o índice, tipo, e o ID que você sabe. Então, para pegar por ID é a mesma coisa, super simples, super fácil. Se você é viciado em interfaces bonitinhas, pode fazer aqui. Você só faz uma coisa com interface bonita, para se manter motivado, não tem problema. Você usa isso aqui. Deletar documento. Outra cópia fiel, eu só mudei o método. É exatamente igual ao put, que é exatamente igual ao get. Então pode usar aqui tranquilo. Para buscar, você pode fazer do mesmo jeito para buscar um. Cadê uma busca melhorzinha? Você pode fazer uma busca que busca em todos os índices. Então, é uma busca mais custosa, mas pode ter algum motivo que você queira para em todos os índices. Geralmente não tem esse motivo, né? Mas pode ser que exista esse motivo, né? Você procura entre todos os documentos do índice moves. Ou seja, se moves estiver dentro dele TV Move e Move de cinema, ele vai procurar nos 2 tipos que estão dentro de moves. Agora, se você especificar também um tipo, a busca vai ser só dentro do tipo. Então é bastante útil. Você vai estar restringindo o seu universo de busca. Eu vou ultrapassar uns 3, 4 minutinhos do tempo. Realmente 50 minutos é extremamente pouco para poder mostrar a Elasticsearch. Mas vamos lá. Essa aqui é a sintaxe básica de uma query. E aqui dentro você vai ter a DSL do Elasticsearch. A linguagem específica dele para a query. Que é bastante intuitiva. Você não vai se perder fazendo as coisas básicas. E essa aqui seria uma query normal, uma query de texto livre, que eu buscaria em todos os meus índices, em todos os meus tipos, provavelmente, dependendo de como configurei. Em todos os meus campos, de todos os meus tipos, por essa palavra aqui. Que seria começando a ser próximo do que você queria na vida real, né? Digitar uma coisa e achar o que quer que seja que corresponda àquilo que eu procurei. Seria um tipo mais simples de busca, você pode testar ela com facilidade. E aqui é a anatomia de um resultado do Elasticsearch. Eu vou prescindir de explicar a anatomia do resultado, porque eu quero mostrar para vocês mais outros caminhos das pedras. E eu tenho pouco tempo. Ok? Que seria o CRUD. Aí vamos lá. Vou passar mais rápido.
Uma das coisas mais difíceis que você tem é encontrar dados quando você está treinando, né? Às vezes não é prático você pegar o banco de dados da sua empresa, fazer uma busca gigantesca nela e começar a formar dados na sua cabeça e botar ali. Eu botei algumas coisas que eu gostei de utilizar. A API do Twitter, você pega a sua chave lá e você pode colocar um cara que vai buscando do Twitter, ele retorna 2 ou 3 mil, né, por vez. É basicamente um sample dos últimos tweets do mundo todo. E você pode indexar esses tweets e começar a fazer buscas nele, busca por pessoa, por autor, por retweet, e começar a brincar. É bastante legal e é bastante motivador que você está fazendo uma coisa que é em tempo real. Se você buscar agora e buscar daqui a 2 segundos, o resultado vai ser diferente, vai ter mais resultados. Então dá para você brincar de verdade. Se você quer uma coisa maior, tipo trabalhar com filmes, eu botei esse TheMovieDB, tem basicamente o mesmo dado do IMDb. O Best Buy, que também tem uma API de free para você buscar filmes, e você pode pegar isso aqui tudinho, sacudir no seu índice, e você vai ter, que no caso do filme, vai ter tudo que você precisa. O filme vai ter localização geográfica, você trabalhar lá com seus geopoints. O filme, ele vai ter datas, para você trabalhar com de datas. O filme, ele vai ter a bilheteria, para você trabalhar com bilheterias. Ele vai ter os atores, diretores, para você fazer todo tipo de busca de agregação. Então, o filme é um tipo de dado extremamente útil para você, basicamente, testar quase todas as coisas que existem dentro do Elasticsearch, utilizando um único tipo de dado. Então, você teria só um único trabalho, que seria pegar esse cara. Você também pode baixar do TheMovieDB um banco SQLite, se você achar que vale a pena, em vez de buscar. Bota isso aí, você vai ter todas as maneiras de usar Elasticsearch, você vai ter utilizando isso aí. Agora, vamos lá. E aqui está disponível no meu GitHub os links para achar cada uma dessas coisas. Agora é o seguinte, a gente pode fazer algumas coisas legais. Você instalou, conheceu alguns conceitos bem básicos, mas esses são suficientes para você trabalhar. Sabe que tem uma API REST bastante explícita, fácil de usar, escolheu sua fonte de dados. Então é o seguinte, você vai fazer um programinha para poder colocar lá para dentro seus dados. Eu coloquei 2 exemplos de programinhas, que você pode utilizar um exemplo, e um exemplo dos clientes que você pode achar o Elasticsearch, achar o cliente que você mais se identifica. Então, basicamente, você escolha dentro desses clientes aqui, o que é melhor para você, para poder popular os dados. Nessa fase aqui, realmente você não vai poder fugir muito dos clientes, porque você vai precisar inserir os dados, né? A não ser que você faça um... Eu gosto de shell script, você faça um shell script que fui fazendo os requests, né? E popule o índice, mas nem todo mundo gosta. Certo? Bota negativo agora, começa a botar o negativo. Eu vou ter que botar até o fim aqui, viu? Isso não é sacanagem, tem que ir até o fim. Vamos lá. Dentro desses caras aqui, são os tipos que eu mostrei para vocês, que são os tipos legais. Eu vou pular o tipo simples, que é basicamente você buscar, recuperar o JSON e exibir na tela. E vou mostrar relevância, autocomplete e autocorreção, que seria as 3 coisas super básicas que você tem que ter no seu motor de busca. Se não tiver isso, é melhor não ter um motor de busca dentro da sua aplicação. Se o resultado não é relevante, imagina o cliente chegar para você e dizer, bicho, tá legal, mas não retorna o que eu quero. E aí? Não serve, pô. Então tira esse danado desse campo de busca e deixa para lá, pô. Então, são as 3 coisas que eu gostaria de mostrar rapidamente. Eu vou mostrar muito rápido para a galera do congresso não me matar. É questão de poucos minutos. Só para você poder saber, esse artigo é um dos melhores artigos sobre Boost. Boost é justamente essa característica que a gente tem de poder dizer o que é mais importante dentro de um documento que faz ele vir primeiro ou não na busca. Então, você vai encontrar vários tutoriais super mão na massa de Boost, que vai terminar o tutorial e você não vai entender o que é Boost. Mas eu coloquei justamente um artigo que explica muito bem como isso funciona. E você, ao acabar de ler o arquivo,
você vai fazer o boost sem ter visto nenhum tutorial do Mão na Massa. Porque ele explica muito bem e faz com que você entenda todas as nuances desse assunto. Então, esse tutorial aqui é super importante. Você pode dizer qual é o score que você quer de cada coisa. Então, você pode calcular o score, dizer qual é o campo dentro do documento que você quer. Então, isso aqui, existe uma certa ciência nisso, mas é fácil. Então, esse é o melhor artigo que eu encontrei até hoje, desde que você trabalha com Elasticsearch, explicando o que é Boost. Por isso eu coloquei ele aí para vocês. Mas pense em Boost no seguinte, é uma parametrização que eu faço, dizendo ao motor de busca o que é importante para mim e que campo é mais importante. Então, se vier esse nome dentro da descrição, é menos importante que se vier no título. Então, isso é uma característica de Boost que eu estou fazendo. Então, se vier no título, ele vem antes do que vem na descrição. Vamos lá, o autocomplete. Esse artigo aqui é o Pipoco, é muito legal. Explica muito bem o autocomplete para vocês. Vocês vão ver que dentro do Elasticsearch, depois que a gente configura os mapeamentos, as coisas no autocomplete, o autocomplete visa fazer isso aqui. Nesse artigo e no outro, vai ter dois tipos de autocomplete. Esse é o autocomplete simples, que mostra só o que pode vir, e o outro tem um autocomplete por categoria. Então, se fosse na Amazon, teria autocomplete, teria toys. Aí teria autocomplete só para toys. Aí teria books, autocomplete só para books. Então seria um autocomplete bem mais profissional, que é o do segundo artigo, e ele dá o passo a passo de como fazer ele. Tá? Aí você pode ficar tranquilo que fazendo nesse artigo, eu só botei o que eu fiz, né? Assim, o que eu gostei de usar e me ajudou bastante. Então aí vocês podem utilizar isso aqui. Autocorreção, isso é um artigo muito bom também. Isso aqui, na minha opinião, você ter isso na sua aplicação causa uma boa impressão do caramba, tá ligado? Você olha assim, o cara olha assim, caramba, bicho. O cara consegue até adivinhar que eu errei, velho. E o que foi que eu errei? Esse cara aqui, esse Joel, é o Pipoco, um dos caras que mais entendem Elasticsearch, fora do núcleo dos engenheiros do Elasticsearch. E ele tem uma capacidade de escrever muito bem. Então, é o mesmo artigo, só que lá embaixo ele fala sobre autocorreção. Você pode ver, é o mesmo artigo, é verdade. Só que aí ele bota desde a instalação até a autocorreção. Vocês podem olhar aqui tranquilo, vocês vão aprender. Agregação. Esses caras aqui também são os melhores, vocês podem ter. Agregação é outra coisa extremamente essencial. Se o seu produto não tem mais de uma categoria, você precisa de agregação. Você tem que ajudar o seu usuário a filtrar os conteúdos. Então você vai dizer a quais categorias ele pertence, e a agregação serve para outras coisas também. Serve para fazer relatórios, exibir sumários. A agregação serve para tudo isso. Pensa no aggregation, eles botaram esse nome pensando no aggregation do banco de dados. Né? Vou dar um group by, você faz um resumo por categoria. Esse cara explica bem direito também. Infelizmente estou correndo, porque tem outro palestrante, a gente não pode passar por cima, né? E aqui, depois de acabar tudo isso, a minha recomendação é o seguinte. Façam todos esses até o 6 aqui. O 7 só faça depois do 6. Entendeu? Você pode olhar assim e dizer, meu irmão, é retado esse 7 aqui, eu vou fazer primeiro, porque eu vou impressionar o meu chefe. Faça por último, porque senão você vai perder um bocado de tempo que você não perderia se tivesse feito os outros 6 primeiro. Fala por experiência própria. Eu já fiquei brigando uma semana com um mapa, tá ligado? Porque eu não sabia certas besteiras que se eu tivesse feito na ordem certa, eu teria feito na tarde que eu tinha me proposto a fazer. Então faça isso aqui por último. E esses caras aqui são alguns exemplos muito bons. Isso aqui é um tutorial de 1h30, tem uma palestra que o cara mostra mão na massa, do começo ao fim, como fazer o Elasticsearch com clusterização, com tudo. Agora, bem rápido, porque é muito assunto. E esse aqui, esse cara também explica, mas vocês vão se sentir maravilhosos se fizerem isso aqui. Olha que eu digo que vão sentir mesmo, muito maravilhosos assim. Vão dormir com o coração tranquilo, se vocês conseguirem fazer um mapa do crime de sua cidade, ou um mapa da educação, seja lá do que for. E se vocês conseguirem fazer isso aqui, vocês vão ter praticamente
um orgasmo intelectual, tá vendo? Se conseguir fazer isso aqui. Então esse cara, ele está aqui, ele vai explicando, isso aqui é um screenshot, mas ele dá o link do aplicativo em si. Ok, checkout demo. Ele mostra o passo a passo de como ele fez isso aqui, como ele capturou os dados. Cadê o menos? Mas eu acabei agora. Agora o seguinte, veja só. Eu tenho esse livro aqui. Eu não sei como sorteá-lo, porque acabou o tempo. Uma bucha como? Vocês não estão indexados? Tá pensando que me pega assim? É? Vamos seguir. Quem fizer uma pergunta primeiro ganha um livro. Porra! Uma pergunta sobre o assunto. Mas ele levantou primeiro o quê? Caramba, não escutei direito. Ah, como os robôs indexam? Ah, tem vários tipos, né? Se for um robô igual ao do Google, ele usa aquele robots.txt, né? E baseado naquilo, ele vai navegando no site e fazendo. Agora, assim, se for indexação de documentos, aí já é uma outra história, né? Você pode ter um cara que leia os documentos e indexe eles inteiros. Mas isso aí também não é até legal, indexar o documento inteiro. Porque senão, imagina que o índice, ele vai ficar maior do que a sua base, se você indexar tudo. Então, tem 5 gigas de base, pode ser que você tenha 10 gigas de índice, dependendo de como você indexou. Então, o saber como indexar e o que indexar é tão importante quanto indexar, entendeu? Senão você vai colocar ruído dentro de sua base, que era para eliminar o ruído. Então, pessoal, vocês sabem onde está o meu contato ali? Diga outra. Ah, sim, o doc aqui, ó. Eu não coloquei exatamente ainda no GitHub, mas o meu GitHub é esse aqui, ó. github.com/Galindo. Dentro desse cara aqui, eu vou colocar hoje, quando sair daqui, eu vou colocar dentro Kikon SP 2015 uma pasta, um repositório, aí você vê esse passo a passo. Aí eu posso colocar até mais coisas do que eu mostrei aqui. Beleza? Aí assim, espere mais ou menos 1 hora que vai estar lá. Assim, o cliente em Java, ele não utiliza o REST mesmo. Ele faz uma roubada, bota o objeto como binário e manda, né? Para ser remontado do outro lado. Mas assim, por default, essas APIs, quase todas elas só faz ser um wrapper para o REST. O cliente em Java é nativo do próprio Elasticsearch. Cadê o cara do livro aqui? Opa, obrigado.